Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem na manhã deste domingo, dia 18 de junho de 2023. Eu, Cacilda Medeiros, estou aqui, e vou ficar com você até às 11 horas e aqui a gente vai aprender mais hoje sobre a história de vida de uma pessoa, um padre muito querido aqui na Arquidiocese de Natal, muito conhecido, muito querido por muita gente, e é o Monsenhor Lucas Batista Neto. Monsenhor Lucas, que no próximo dia 23 vai completar 80 anos de vida. E aí a gente vai conversar com o Monsenhor, que tem muita história de vida para contar, tem, com certeza, muito o que ensinar a gente, Durante essas 8 décadas já ensinou muito a gente e ainda tem muito o que ensinar. Monsenhor Lucas, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, e bom dia também a todos os nossos radiovintes da 91.9. Uma alegria, hoje de uma maneira assim especial, porque sempre a gente está falando todo dia pela emissora de educação rural, FM 91. E agora a gente tem esse bate-papo aqui, que eu acredito que nós já nos conhecemos bastante, mas de qualquer maneira vai trazer alguma novidade. Antes da gente começar o programa, Monsenhor Lucas diz assim: você vai me apresentar no início do programa, mas a apresentação vai ser feita durante todo o programa, Monsenhor. Se tem alguém aí do outro lado, ouvindo a gente, que não conhece o senhor, vai conhecer agora durante o programa. Então, Monsenhor Lucas nasceu no dia 23 de junho de 1943, lá em Caicó, não é isso? Na região do Seridó. E aí a gente vai fazer esse caminho cronológico, essa linha do tempo, da vida do senhor. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco da infância do senhor lá em Caicó, como é que foi? Bem, como você já disse aí, eu nasci noite de São João, no pingo do meio-dia, conforme está lá em Mossoró. Pois é. E acontece que esse aniversário meu ficou muito assim marcado por conta das fogueiras, Naquele tempo você alcançou ainda talvez lá em Jardim do Seridó. Mas eu alcancei mais por conta da minha idade. Então era uma alegria o São João pra gente, porque significa fazer adivinhações, brincar em torno da fogueira, soltar o craque, mijão da época para sobrar as crianças. E eu acho que é por conta disso que eu sou meio festeiro, porque nasci num dia muito importante, com as músicas de forró. E a gente cresceu ali em Caicó, numa família de 13 irmãos, sendo que 2 morreram pequenos e os outros 2 morreram já adultos, ultimamente aqui já em Natal. Somos 9 irmãos hoje em dia, Todos nascemos na mesma casa, lá na rua Celso Dantas com Olegário Vale. Centro de Caicó. Centro, mais ou menos centro ali. Não tinha calçamento, não tinha saneamento, Não, era água, era no burro, entendeu? Eu ia buscar também água lá no Poço de Santana. Naquele tempo não tinha bombril, eu tinha que buscar areia lá no rio para poder arear as panelas, não sabe? Que era tudo com fogão a lenha, E hoje eu tenho umas bochechas bem assim para fora, porque eu assoprava muito fogo, para fazer o café. Bem, então a vida da gente era bem diferente dos meninos de hoje. A gente trabalhava, desde pequeno, ajudando em casa, fazendo as coisas. E logo no começo, que os meninos foram nascendo, a gente tinha que criar os meninos, os mais velhos. Então a gente tinha que criar fazendo o mingau, esfriando o mingau, dando banho menino, limpando o menino, não é isso? Para poder ajudar a mamãe, que a mamãe trabalhava tanto passando ponto a ju, naquele tempo ponto a ju, cobrir botão, costurar na bodega e vender leite. Tudo isso era o trabalho da mamãe. Pois é, ainda cuidar de casa, de comida e de menino. De tudo isso. E aí, Monsenhor, naquele tempo, o senhor, como criança, o senhor ia à missa, frequentava ali, talvez a Catedral de Santana? Pronto, papai era quem tinha mais tempo de ir à missa, porque a mamãe era ocupadíssima, e ele me levava desde pequeno nos braços, até grandinho, caminhando. As novenas de Santana a gente não perdia, e tinha que dar umas carreirinhas ali nos cavalinhos, lá da festa, do parque.
E quando papai não pagava, aí eu vinha chorando, da catedral até em casa, né? Porque não tinha brincado, né? Como menino. Mas aí a gente foi assim, formado. Papai era de comunhão diária, ele ia à missa todo dia e também me levava. E eu acho que por conta disso, de ficar na igreja, e também eu morava na rua do seminário, né? Seminário Santo Curadás, fica lá no ginásio. E os seminaristas, quando passavam para a catedral, passavam na frente lá de casa, todos em fila, de batina. E eu achava muito bonito isso, sabe? Então, até um dia eu disse, papai, eu queria ser desse grupo aí, sem saber nem o que era. Mas eu achava bonito, tudo em ordem, não é? Apesar de eu não ser, assim, muito organizado pessoalmente, mas eu gosto muito de tudo em ordem. E o bispo morava mais na frente, era Dom Adelino, na Praça Zé Augusto, né, que era onde eu estudei. O grupo escolar também ficava o grupo escolar Senador Guerra, estudei lá. Estudei também em escolas particulares, muito tempo como criança, depois estudei também no Colégio Santa Terezinha, bem pequeno, vinham me buscar e trazer, né, mas era mais brinquedo, a recordação que eu tenho, porque era pequeno, 2, 3 anos, 4 anos. Exato. E aí, aos 12 anos de idade, o senhor entrou no Seminário Santo Curadarios, lá em Caicó. Como é que foi esse ingresso no seminário? Assim, o senhor já falou que via os meninos seminaristas passando ali e dizia assim, eu quero ser desse grupo. Quero ser desse grupo, né? Mas como é que foi até chegar lá ao seminário? Certo. Antes eu participei lá no ginásio, que a catedral não era a paróquia, toda era catedral, né? Toda era Caicó. Mas, de qualquer maneira, a missa lá em São José, no ginásio e no seminário, era muito frequentada. E como era perto da minha casa, então o papai me levava mais para lá. Aí ali com as irmãs do Amor Divino, eu me lembro de irmã Vilma, de irmã Augusta, irmã Amália já eu estava no seminário, mas antes eram essas irmãs que me deram catequese, e eu fiz a primeira comunhão no dia do meu aniversário, dia 23 de junho, com 8 anos de idade. Fiz a primeira comunhão lá. Entrei na cruzadinha, era a cruzada eucarística naquela época, era um movimento de criança. E comecei já a fazer apostolado. Eram os padres holandeses que assumiam toda aquela área ali. E padre Guilherme tocava sanfona e me levava para eu rezar o terço, fazia muitos altares também nas casas, e essa vocação eu acho que surge assim, né, desse compromisso com essa catequese, com esse exemplo, em visualizar também, como eu disse, os seminaristas, e só que tinha uma dificuldade para entrar. Era que a gente não tinha condições de pagar, né? Papai ganhava pouco, mamãe também, só para sustentar a família. Mas papai era compadre de Dom Adelino. Dom Adelino era padrinho do meu irmão, Godofredo. E papai também era barbeiro de Dom Adelino, do bispo. Ia fazer o cabelo dele lá na casa episcopal, né? Que era na praça. E aí, nessas conversas, meu pai disse para o bispo que tinha um filho que gostaria de entrar no seminário, mas não tinha condições. Aí o bispo disse assim: nunca diga isso. Nunca uma pessoa deixa de ser padre porque não tem condições. Aí o papai foi e disse: como é que vai ser no meu caso? Aí o bispo disse: vamos ver. Aí eu sei que o bispo depois falou com o reitor, e a gente dava uma contribuição que uma tia minha, Tetiana, me ajudava a levar esse dinheiro todo mês para dar uma pequena contribuição. Vamos dizer que fosse R$50, assim, falando hoje, né? Então a gente deixava isso lá, e tinha as obras das vocações sacerdotais que ajudavam, e depois muita gente de Caicó me deu presente para fazer o enxoval, não é? E tem uma coisa bem interessante, você sabe que na feira vende aquelas malas, né, de madeira, sim, com verniz. Não sei se você alcançou. Não, mas lá em casa dos meus pais tem, né? Ainda tem com as aspas, é isso? Exatamente. Pois bem, a minha mala foi aquela, comprei na feira. Aí o enxoval foi todo dado pelo pessoal, e nós entramos Sim, aí terminamos entrando, né, no dia 4 de fevereiro de 1956. Cônego Zé Mário e eu, nós dois, né? E quando Zé Mário é caicoense também? Caicoense também, morava numa rua mais na frente. E a gente, desde pequeno, que a gente é colega, a gente foi coroinha, também tem que dizer isso, né? Sim. Nós aprendemos a ajudar a missa em latim, com Dona Auri Nóbrega.
né? Então Dona Auri deu aula para nós de como responder em latim para o padre, e nós nos tornamos coroinhas. Então, e a missa não era como hoje, cada altar tinha um padre celebrando, então a gente saía de um altar para outro ajudando, não sabe? Só que não podia comer, porque naquele tempo a missa era só de manhã e era jejum, não podia nem engolir o cuspe. O que era de menino tinha que sair daqui para cuspir. Dava uma cuspideira na hora, não sei porque era aquilo, né? Eu acho que é porque não podia engolir. Certamente. Aí bem, que era para poder comungar. Então a gente ajudava a missa, e Zé Mário também veio a vocação de Zé Mário, e nós resolvemos entrar no mesmo dia e no mesmo ano. Então ele foi na minha frente com a mãe, e papai foi quem me levou. Foi interessante, né? O meu pai é quem cuidava mais, e com ele era a mãe, porque o pai era carpinteiro, a mãe ficava mais em casa. Nós entramos no mesmo dia. Neste dia entramos 23 meninos de 12, 13, 14 anos no máximo para o seminário. Sabe quantos se ordenaram? Sim. 2, Senhor? Zé Mário e eu, dos 23. Sendo que depois entrou mais gente, né? Mas também, pronto, Raimundo Silva, que tinha tido uma experiência, depois voltou, se ordenou também no mesmo ano, que é o senhor Raimundo Silva, lá de Acari. Nós 3 de Caicó, completamos 50 anos, estamos iguais, né? Porque a ordenação foi em 70. Mas então é toda uma experiência que a gente teve. A gente era proibido de muita coisa. Como é que era o dia a dia no seminário naquela época, meu senhor? Ainda mais assim, quer dizer, o senhor era praticamente uma criança, né? Ainda quando estava passando ali da fase de criança para a adolescência. Bem, era assim, tinha que ocupar o dia todo. A gente tinha uma preguiçazinha, mas depois é que eu entendi porque é que os padres holandeses, eram 5 padres holandeses, o reitor, o vice-reitor, o disciplinário, o diretor espiritual, o ecônomo, não sabe? E eles eram professores também. A gente estudava, nós tínhamos aula de manhã e de tarde, e todo dia tinha prova. Cada prova tinha nota. Quando chegava no fim do mês, né, aí que somava aquelas notas todinhas, e quem ia para o quadro de honra, aí era elogiado numa sessão solene que tinha todo mês. Mas também quem tirava nota baixa, quem era mal disciplinado. Por exemplo, eu tirava nota boa, graças a Deus, fiquei sempre no quadro de honra, que era até 7. De 7 para cima eu ficava no quadro de honra. Mas eu não tirava nota boa em comportamento. Você era um menino danado. Na piedade. Eu me esforçava tanto, porque a gente ficava olhando qual eram os colegas que tiravam nota boa em piedade, por exemplo. Aí quando eu ia para a capela, eu ficava olhando como era que eles ficavam na missa. Aí tinha uns que ficavam de mãos postas o tempo todo. Aí eu ia ficar, mas não dava certo. Daqui a pouco eu olhava de lado. Aí eu era de Caicó. Quando o povo entrava de Caicó que me via, eu ficava lá, eu saudando, sabe? Então, tudo isso era mau comportamento. Oh, meu Deus. Bem, mas bem, e se você perguntou, uma pergunta muito boa. Então, uma coisa que eu não esperava, eu pensava que era mais reza. Era muito estudo. Olha, estudo era só línguas, tinha que estudar latim, francês, inglês, não é? Aí o português tinha que estudar mesmo e saber escrever, e as provas ninguém podia ter nada na carteira. Você ia com as mãos abanando, quando chegava na carteira que recebia o papel da prova e o lápis, que era para não colar. Como senhor, por isso que a gente sabe tantos padres, histórias de padres, e conheceu, né, padres intelectuais, né, eram considerados ali mesmo na região do Seridó, que nós somos seridoenses e conhecemos, assim, né, os padres intelectuais, Monsenhor Técio, tantos padres. Monsenhor Amâncio, Monsenhor de Carrenovos. Chega, agora fugiu o nome. Também fugiu. Ele fez a música do Congresso, não é? Pois é, mas exatamente porque a preparação... Paulo Herôncio, exato. Ambrósio, né? Que a preparação... Ônio, Agripino, não é? Esse povo todo. A preparação que vocês tiveram, né, era ali muito... Era muito estudo. E tudo decorado. Olha, a gente tinha que fazer o mapa da Terra Santa decorado, sem olhar para nada. Até hoje ainda sei fazer. As cidades do Rio Grande do Norte a gente aprendia cantando.
Ceará, Mirim, São José de Mipibu, Canguaretama, Nova Cruz, Jardim, Caicó, Açu, Mossoró. Era assim que a gente ia aprendendo. Que legal, Os rios, eram os holandeses que ensinavam assim. E a gente tinha que conhecer no mapa, a gente sabia o que era um mapa. Hoje em dia eu acho que ninguém sabe nem como é que procurou uma cidade no mapa. Pois é. Mas a gente sabia do mapa decorado. Bem, e também tinha recreio, sim, é bom dizer isso, né? Era obrigado a jogar futebol. Viu? No pingo jogava de batina. Quando eu cheguei, acabou-se batina para os novos. Os antigos ainda usavam, sabe? Porque foi acabando devagarinho, sabe? Mas antes de mim jogava de batina. Porque eu já escutei muito isso do Heitor, do Matias contando, né? Na época deles. Que jogava só era puxar assim pelo bolso, né? Aí ficava mini saia. Mais fácil de correr. Mais fácil de correr. Aí tinha assim, agora a alimentação era fraquíssima, viu? Eu muitas vezes ia dormir amarrando o lençol na minha barriga porque ela ficava roncando. Meu Deus. Era um negócio sério. Agora a gente tinha que ter um lanchezinho de casa. Mas quando os pais mandavam, a gente tinha que repartir com um colega também, que também era a mesma coisa da gente, né? E quando eles chegavam para eles também, eles repartiam. Então era estudo, sim, muita oração também, missa todo dia. Agora o mais engraçado era o banho, viu? Os banheiros, né? Aí era assim, cada banheiro tinha 3 turmas. Aí o padre apitava. Aí quando ele apitava, dizia, primeira turma. Aí aquela turma descia, aí tinha mais ou menos uns 5 minutos para tomar o banho. Porque o padre apitava e dizia, tirar o sabonete. Daqui a pouco, fechar a torneira. Então você tinha que fazer aquilo naquela hora. Tudo cronometrado. Tudo cronometrado. Aí com isso a gente vai tendo muita disciplina. Sim, para dormir, o padre passava no dormitório olhando, tínhamos que estar coberto com aquele calor de Caicó. Mas a gente ficava olhando assim pelo lençol por cima. Quando o padre ia embora, a gente descobriu um pouco, porque ninguém aguentava o calor. Com certeza. Mas, Monsenhor, a gente vai para um rápido intervalo e volta já conversando mais aqui, conhecendo mais a sua história, né, com tantos detalhes interessantes aqui no programa Aprendendo com a Igreja. São 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo 18 de junho, hoje conversando com o Monsenhor Lucas Batista, né, que está próximo dia 23, completa 80 anos de muita história, né, de uma vida muito bem vivida, com muitos detalhes e muita história e muitas ações e muito amor e serviço à igreja. E aí, nesse primeiro bloco, a gente já conversou sobre a infância de Monsenhor Lucas, como é que ele entrou no seminário lá em Caicó. E aí, Monsenhor, depois o senhor veio para cá, para Natal, depois foi para o seminário de Olinda e Recife. E eu queria que o senhor falasse também um pouco dessa trajetória, né, de preparação para o sacerdócio. Certo. Então, olha, a gente quando entra... quando eu era pequeno, eu queria muito receber diploma, né? Aí quando eu terminei o grupo, naquele tempo era o grupo, e eu não fiz a admissão no grupo. Porque quando tinha admissão tinha diploma, ginásio tinha diploma, científico tinha diploma, eu era doido por esse diploma. Resultado, sabe quando foi que eu vim receber o diploma? Quando eu vim para Natal, já padre, regularizar o meu curso de filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí eu fiz a capricho, com aquela beca, né, com o capelo, com o padrinho, me realizei. Foi o primeiro diploma. Pois bem, então a gente saiu de Caicó para estudar aqui em Natal, porque Caicó só tinha até o ginásio. Aí Caicó mandava para Natal. Aqui a gente fazia no Seminário de São Pedro, naquele tempo era o clássico, que hoje seria o médio, não é? Ensino médio. Não é? Então, fizemos aqui com o senhor Lucílio, reitor, e quando eu terminei aqui, ele proporcionou uma viagem, que foi os Caritóis, que você já viu o livro. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre essa viagem que eu me lembrei, estou preparando o roteiro, aquela viagem não pode passar. Então, aí a gente vai para Olinda, não é? Porque Caicó mandava para Olinda, lá em Recife. Aí lá eu fiz filosofia,
Mas quando terminou filosofia, aí eu tava uma crise por conta do Concílio Vaticano II. Muitos padres deixaram para se casar. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil mais de 5 mil padres deixaram o sacerdócio. E os seminários se fecharam também. E os seminários também... Inclusive o daqui. O daqui também. O daqui passou 10 anos fechado. Então, muitos seminários se fecharam. Era uma crise também de vocação. Aí a gente lá combinou de sair também. Eu saí quando terminou a filosofia. Aí eu vim para cá, para Natal. Com essa minha vinda aqui, a minha família já estava grande, né? Então eu pensei em trazer aqui para Natal para poder ver se os meninos estudavam e se formavam, porque em Caicó não tínhamos muitas condições. Eu sei que eu trouxe. Padre Lucílio me arranjou uma casa na Paula Barros, que era da arquidiocese, pertencente ao seminário. A casa era até de taipa, só tinha frente de tijolo, baixinha. Aí você imagine 13 pessoas nessa casa pequena, armando a rede nos caibros, sabe, um por cima do outro. Era uma coisa interessante. E a gente ainda hospedava gente de Caicó, que sabia que a gente tinha vindo, aí vinha para lá. Aí mamãe, querendo ganhar também, hospedava, que era para poder recebia em alimentos, queijo, carne de sol, feijão, sabe, arroz da terra. Era assim que o hóspede pagava ela. E com isso ela sustentando a família. E eu trabalhando aqui no posto de gasolina da Podi, eu fui frentista, e depois teve a sorveteria. Monsenhor Lucílio botou a sorveteria Damasco, eu fiquei encarregado da sorveteria, terminei aprendendo a fazer o sorvete, porque o técnico não mostrava, mas eu, curioso, pelo que eu comprava, descobri, né? Aí fiz sorvete e depois eu quis voltar para o seminário, mas não queria mais por Caicó. Já foi por Natal, pela arquidiocese de Natal, porque a família toda aqui, não é? Então eu falei com o Donivaldo disse, você para voltar para aqui, você tem que dar uma satisfação ao bispo de Caicó. Lá fui eu dizer ao bispo que não queria mais ficar em Caicó, vinha só para cá. Mas como eu estava fora já, ele disse, não, você faz como quer, você é quem pensa. Dom Tavares na época. Aí Dona Nivaldo me recebeu, me acolheu, eu voltei para fazer teologia lá em Camaragibe, e depois ficamos nas comunidades em Olinda, que foi uma experiência bem diferente também. A gente alugava uma casa e morava 5, 6 numa casa. E estudávamos ou na Fafiri, que começou na Fafiri, e depois na Católica, dos padres jesuítas. E assim... Sim, aí também eu teve uma crise da minha família, eu tive que ajudar, aí fui ensinar em escada. Passei 2 anos ensinando em escada para ganhar dinheiro para poder ajudar aqui em casa, aos irmãos, né? Porque houve muita dificuldade de emprego, mas eles estudaram, graças a Deus, hoje estão todos donos das suas casas, não é, de sua família. Graças a Deus. Foi uma coisa muito boa. O senhor, e aí, o senhor já tocou na história da viagem, né, que foi feita, foi um grupo, o senhor com um grupo de seminaristas e padres, que foram daqui a Belém, de Belém a Brasília, né, numa Kombi, e inclusive em 2019, no centenário do seminário, foi lançado um livro, Os Caritóis, né, que era recordando essa história dessa viagem, assim. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa viagem também. Como é que foi essa aventura? Foi uma aventura mesmo, que até assim a gente pensava que nunca mais voltaria a Natal. Porque agora eu fui na onda, né? Porque eu tinha mania de conhecer cidades, sabe? Eu só conhecia Caicó, aquela cidadezinha ali por perto, e Natal. Aí quando o Monsenhor Lucílio disse que era uma excursão para Belém, para Brasília, foi inaugurado em 61. A gente foi em 63. Você imagina como, para mim, era uma aventura, né? Com certeza. Aí eu sei que ele disse, olha, a gente vai numa Kombi, aí disse como era. Parece que a gente pagava 10 mil reais, 10 cruzeiros, sei lá. Era uma coisinha pouca. Eu tive que arranjar esse dinheiro emprestado, mas paguei. Fomos 8, 2 padres, que era Monsenhor Pedro Moura, Monsenhor Lucílio, e depois Lucena, que era padre, mas depois ele foi padre, eu acho. E cura, Adailson, José Câmara, Antônio Marques, né, que foi quem fez o diário. Cada um tinha uma responsabilidade. A minha era cozinhar. Eu disse que sabia cozinhar, né? Mas eu não sei se você viu, no primeiro almoço que eu fiz, sim, eu contei, era 8 pessoas, aí eu botei 8 xícaras de arroz. Aí quando o arroz começou a crescer, eu pensei que ele estava fazendo um milagre.
Aí, bem, de qualquer maneira... Não, e o bom que é cozinhar dentro da própria Kombi, né? Tem um fogão, sim, né? Tinha o fogão, tinha o bujão, as bagagens, as comidas, e a gente ali dentro, viu? 8 pessoas. E estrada não havia, não é? Era tudo difícil. Atoleiros, árvores que caíam pela estrada. A gente tinha que cortar. Olha, foi uma dificuldade, mas conhecemos, viu? Olha, Natal, saímos daqui, Mossoró, Fortaleza, Teresina, São Luís do Maranhão, aí depois Belém, pegamos a Belém, Brasília, que naquela época era só lama, não é? Era Transamazônica? Era Transamazônica, né? Aí viemos para Belo Horizonte, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa. Eu fiquei felicíssimo, conheci tudo. Aí eu me gabava demais, porque eu já mostrava que sabia muita coisa, que conhecia muito lugar para os outros colegas. Com certeza. A gente se mostra, viu? Quem eu não lembro mais, eu li o livro todinho, sim, né? E fiz entrevista e tudo. Mas foi mais de um mês de viagem, não foi? Foram 35 dias de viagem. Agora, eu não estou contando assim detalhes, mas, por exemplo, faltou gasolina em plena selva, a gente botou querosene, esse querosene queimava demais, a gente empurrava essa Kombi, a Kombi quebrou, teve que pegar um transporte, uma carona para ir a uma cidade longe para voltar. A gente ficou numa fazenda, porque descobriu uma zoada de chocalho de gado, aí terminou entrando nas matas para saber onde era isso. Era muita coisa assim que acontecia, viu? Foi uma aventura mesmo. Uma aventura grande. Só lendo o livro, viu? Quem quiser. Os Caritóis. Antônio Marques que escreveu todo o diário e nós colaboramos, fomos protagonistas também nesse diário. E aí o senhor foi ordenado padre em 1970, não é isso? Como é que foi? Quais são as recordações que o senhor guarda daquela celebração? Olha, foi bem interessante. Primeiro, quando eu terminei a teologia, aí a gente já está preparado, né? Depende do bispo se queria ordenar ou não. Então eu terminei em 69. Aí o que é que eu pensei? Eu queria mais uma vez me provar. Aí eu não queria me ordenar para depois deixar de ser padre, né? Então eu pedi a Donivaldo para fazer uma experiência. Agora eu queria como diácono numa paróquia bem distante, que era Pendências com Macau. Para chegar lá era quase um dia de viagem, porque não tinha estrada, né? Então eu sei que eu falando com o Donivaldo tudo isso, sim, fundamentei tudo nos documentos da igreja, que era do conselho. Aí recebi um carão do Donivaldo. Carão duplo, da seguinte maneira, vai bom que vocês saibam disso, porque só quem sabe é Donivaldo e eu, né? Donivaldo disse, meu filho, como é que você vem provar para mim documento do conselho que eu consegui escrever com os bispos, né? Eu pensando que estava abafando, citando os documentos. Aí depois o outro carão, olha, quem manda na diocese sou eu sou quem mando, o padre ou o seminarista para onde eu quiser, não é você. E eu comecei a tremer, meu Deus, vou atrapalhar a minha ordenação. Né? Mas aí depois ele me chamou e disse, olha, você vai para o lugar que você... Mas sou eu que estou mandando. Você vai para... Aí eu fiquei contentíssimo, uma experiência. Quando eu cheguei lá, tudo deserto, desconhecido, longe daqui, não é? Sem saber de nada como começar. O padre que tinha passado antes por mim, tinha deixado assim a paróquia, tinha se casado, então estava o povo muito lamentando. E eu sei que foi igual a São Francisco quando foi tomar conta da Porciúncula, sabe? Então, o senhor esteve lá antes na época, o padre Jaime assumir, né? O Jaime foi depois 5 anos. Nós que indicamos, né? Depois pela experiência que eu tinha. Aí eu falei com o Donivaldo, tá tudo escrito no livro, viu? Que depois a gente vai chegar lá no livro, né? Sim, vamos chegar lá no livro. Então, de maneira que essa experiência foi muito positiva, porque eu vi mesmo que dava ou não dava, né, para ser padre. Eu tinha uma ideia de padre, uma vida muito boa, sabe? Uma casa paroquial, com geladeira, com freezer, cheio de comida, não sabe? As poltronas, as cortinas na casa paroquial, não é? O conforto, o carro, não tinha nada disso. Era uma esteira para dormir, não é? Um pote, que uma mulher me deu, um pote já até velho. O banho era de cuia, lá no banheiro,
viu? E eu comprei meia dúzia de tamboretes. E mamãe me deu uma rede. E eu levei uma estante quebrada e aí troquei por um baú, que eu ainda tenho esse baú lá em casa. A mulher queria a estante e eu queria o baú. Aí deu certinho, uma mulher vizinha lá. Pois bem, então para você ver como era... Aí quando eu vi isso, eu mudei a categoria de padre da minha cabeça. Foi até bom, viu? Por isso que eu digo. Porque padre não é para estar em luxo. Padre é para estar igual o pessoal mais simples, para viver do jeito que o Evangelho diz. Exato. Do que o povo não falta nada, o povo é bom demais. O povo parece que adivinha o que é que a gente precisa. Olha, eu quero dizer para você, Cacilda, são 53 anos de padre daqui a pouco. Até hoje quase que eu não compro roupa. O povo é quem dá tudo, perfume. Já tem uma mulher que já mandou buscar o perfume, eu vou receber na casa dela. Eu dou uma benção a ela, sabe? Aí ela me entrega o perfume. É assim. E, quer dizer, a gente vê. Quando o senhor estava lá em Pendência, era antes da ordenação? Sim, antes da ordenação. Aí resolvi me ordenar. Aí, como eu sou amante da Bíblia desde pequeno, porque com 8 anos eu recebi uma Bíblia. Aí eu fiquei querendo muito bem a Bíblia. Aí eu digo, eu vou me ordenar no dia da Bíblia. Aí botei 26 de setembro de 1970 aqui. A maior igreja era de São Pedro, no Alecrim, porque o povo já me conhecia. Eu tinha já programa de rádio, dos grupos de audiência aqui pela Rádio Rural. E aí a ordenação foi muito bem preparada. Foi um tríduo vocacional, tudo pela rádio, o povo escutando, refletindo. Aí quando era no dia, vinha. E naquele tempo, as ordenações eram poucas, não é como hoje, que se ordena assim, 16, como se ordena no dia Jesus, desses, né? Olha, eu me ordenei depois de 5 anos que vieram os 4. Jaime, Canindé, Campos e Cassiano. É assim. Depois teve Alfredo também no meio aí e teve Normando. Pronto, você veja bem. Eu acho que num período de uns 10 anos foi isso aí. Pois é, muito, muito diferente hoje. Pois bem, enquanto o senhor toma água, a gente vai parar um rápido intervalo e aí volta já com o último bloco no senhor. Vai dar tempo de contar, não. Não vai dar tempo de contar tudo, não, né? Eu vou colocar assim, relâmpago. Pois tá bom, são 2 minutinhos e a gente volta já conversando mais com o senhor Lucas aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, hoje conversando com o seu Lucas Batista Neto, que olha, ele tem muita história, são 80 anos de vida, de muita história. A gente estava falando aqui no intervalo, o senhor... Eles só enxugando, vão fazendo assim, objetivo, né? Para dar tempo de contar tantas experiências, uma história tão linda, né? Tão bacana, a gente ouvindo aqui do Monsenhor Lucas, hoje aqui no programa Ritmo Pastoral. Opa, é crise de identidade, né? Aprendendo com a igreja. Aprendendo com a igreja, né? E aí, Monsenhor, depois de ordenado padre, né, em 1970, em setembro, 26 de setembro, né, 1970. Aí, quais foram as primeiras experiências, né, que o senhor viveu como padre? Pronto, então, voltei para a região salineira, né? Fui ser padre em Macau. E sabe quantas cidades a gente tinha que acompanhar? Macau, Pendências, Alto Rodrigues, Ipanguaçu, São Rafael, Gramoré e Galinhos. Meu Deus, 7 cidades. Você imagine. Você imagina você sair de São Rafael para Macau, passando ali por Galinhos, caramba. Tudo, Então, foi uma experiência riquíssima. Por mim, eu não sairia nunca de lá. Para você ver como eu gostava. Porque a gente envolvia os escoteiros, os bandeirantes. Éramos 4 padres, 2 religiosas, Monsenhor Penha, Padre Jocelyn, que também deixou, né? Padre Marcos, que era um belga, deixou também, faleceu até há pouco tempo, e eu, né? Nós éramos 4 padres. Então a gente tomava conta dessa região sem transporte. Depois foi que apareceu um transporte, um jipe. Tudo lá era jipe, ou então ônibus. E ali eu vivi 2 anos e 1 mês. Quando foi em 1972, Donivaldo me chamou para cá, porque Dom Costa, que fazia parte da equipe das paróquias integradas Catedral e Santa Terezinha, Dom Costa tinha sido eleito bispo e ordenado bispo. Então ficava faltando um para a equipe, que era Otto, Assis, Agnello, né, e Costa. Aí depois me chamaram para substituir Dom Costa na equipe. Sim. Porque eu gostava de trabalhar em equipe e gostava de pastoral. Assim eles me disseram, porque me chamaram, né? Aí bem, lá eu vim para Natal, cheguei aqui, não me adaptei muito, porque era muito solene tudo, e eu era muito assim,
de chinela japonesa, calça jeans, cabelo grande, não sabe? Uma linguagem diferente. Eu sei que eu sofri muito, eu passei um mês chorando. Quem me consolou foram duas da liturgia da Catedral Antiga, começaram a me dar conselho. Aí depois eu falei com o Donivaldo se ele não queria mandar de volta. Aí ele disse que não, que tinha que ficar aqui. Mas sim, eu morava no pensionato da minha mãe. Mamãe me dava hospedagem, porque também não tinha casa paroquial. Não foi muito fácil não, viu, essa parte assim. Aí depois eu fui nomeado para o ITEPAN, Instituto de Teologia Pastoral, comecei a trabalhar assim, com cursos, que eu gostava também, porque sempre eu tive na cabeça que padre tem que acompanhar os tempos, não pode ficar por fora, não é? Aí eu queria sempre participar de reuniões de estudo, de curso. Aí deu legal, porque eu fiquei com ensino religioso, catequese e o Instituto de Teologia. Aí deu legal, porque aí com isso eu me ocupava em trazer conferencistas. Olha, no livro que nós escrevemos, e você depois vai perguntar, está tudo lá colocado, é claro que bem resumido, porque senão ninguém tinha tantas páginas para estar lendo assim. Pois bem, então fiquei na catedral 6 anos e 6 meses. Aí fui estudar em Roma, passei 1 ano e meio, no Pio Brasileiro e na Pontifícia Salesiana de Roma. Lá em Roma o senhor fez o quê? Eu fiz um adicionamento teológico, quer dizer, uma revisão de toda a teologia num ano. Sim. Já incluindo o Concílio Vaticano II, foi uma coisa muito boa para mim também, muito proveitosa, porque me deu assim mais... E eu escrevi uma tesina, que foi o primeiro livro, Perspectivas de uma Educação na Fé na Escola Pública. Eu aproveitei para contar a experiência de ensino religioso que nós tínhamos no Estado. Dentro do curso dava legal, e eles gostaram muito, porque para eles era uma novidade, não é? Esse tipo de trabalho. Bem, aí depois... que voltei de Roma, aí o Sr. Hudson ficou no meu lugar, na catedral, né, na equipe. Mas aí o Hudson ficou quase praticamente só. Aí quando eu voltei, o Hudson disse: Lucas, vamos dividir essas paróquias. Eu disse: mas a gente pode dividir, né, com o bispo? Ele disse: não, mas a gente fala com o Donivaldo. Aí eu disse: como é que fica? Ele disse: você fica na Santa Terezinha e eu fico na catedral. Aí lá marcamos com Terezinha Vilar. Aí Terezinha Vilar colocou a gente dentro do gabinete. Quando a gente disse para Donivaldo que queria dar essa sugestão de dividir as paróquias, Donivaldo disse: muito bem, nego velho, porque eu nunca gostei desse negócio. É por cada um na sua paróquia. Que coisa boa, viu? Aí gostamos, passei 25 anos na Santa Terezinha. O Hudson ficou na catedral uns tempos, depois ele deixou, né? A gente sente muita saudade dele, não é? E o povo adora ainda ele. Com certeza. Ainda tem gente que chama Padre Hudson, né? Eu sei que inventei, depois de 25 anos eu cansei. Aí eu fui fazer o ano sabático. Aí escolhi o eremitério de Santo Lenho, passei 1 ano, quem foi me levar foi Padre Zezinho. Ninguém acreditava que eu ia, nem bispo, nem padre, ninguém acreditava. Padre Zezinho disse que acreditava, né? Aí foi me levar, celebrou a missa de introdução e eu escrevi um livro lá, como era o título do livro? Diário de um ano sabático. Diário de um ano sabático. Já que o senhor falou aí, Padre Zezinho, aqui assim, a gente sabe que o senhor tem, né, uma amizade, uma grande amizade com o Padre Zezinho, né? Padre Zezinho, cantor. Né, o escritor, cantor. Cantor. E aí, como é que começou essa amizade com o Padre Zezinho? Foi interessante, porque como eu estava no ITEPAN, a gente promovia cursos. Aí eu comecei a inventar também show, né? Aí convidei o Padre Zezinho, ele veio, ficou hospedado lá em casa, gostou demais com a família, ia pra praia, né, em Ponta Negra, porque eu moro há 41 anos lá em Ponta Negra, uma casa que meu irmão construiu pela Caixa Econômica, morreu, ficou pra mamãe e papai e hoje nós estamos ainda morando, né? Pois bem, então, assim, aí depois ele disse: olha, qualquer chamado para o Rio Grande do Norte tem que ser através de você. Eu só quero com você. Aí com isso, eu sei que tudo que eu queria, Padre Zezinho vinha, fazia e chamou de público o irmão gêmeo de 2 mães. E hoje em dia ele não faz mais shows, mas ele tá bem, né, meu senhor? Tá bem, eu visitei há 2 anos, porque ele fez 80, ele fez 82 agora. Aí quando ele fez 80, eu fiz 50. Aí eu digo: eu vou celebrar com você aí, porque toda a vida era ele que vinha aqui. Aí eu fui, celebramos juntos, né? Foi muito interessante, passamos o dia todinho lá em Taubaté.
Mas eu convidei para ele vir agora para meus 80. Mas ele disse, vamos ver. Ainda não confirmou. Acho difícil ele vir. Pois é. Eu até vi nesses dias que ele tinha sido aniversário dele. Né? Foi no dia 8 Pronto. de junho. Ô, senhor, e aí, o senhor também tem, o senhor já até disse, né, que do programa que o senhor fazia e tal, e ainda faz até hoje. E aí eu queria que o senhor falasse também um pouco dessa sua relação com a comunicação. Sim, foi uma coisa boa, viu? Poucos padres no meu tempo, né? Agora tem padre demais, né? E quando os jornais vinham, ou TV, procurar, havia muita dificuldade de, como você sabe, você está nesse papel há muito tempo, a dificuldade de arranjar. Então, sim, aí terminar. Como eu era aqui do centro, e era muito visto, aí a imprensa me conhecia, desde o primeiro dia. Eu tenho 8 álbuns de tudo que é recorte de jornal, que nunca eu pensei em fazer isso na minha vida e fiz, né? Tanto que vai sair um outro livro que nós estamos preparando, né? E vai ter muita coisa assim desses recortes. Pois bem, então eu ficava assim, tomando conta, né, das entrevistas, quando os jornalistas vinham, e quando chegou a televisão, que foi a SBT, aí Carlos Alberto chegou para mim, que era de rádio, e já tinha dado entrevista com ele. Ele disse, eu vou trazer uma TV e quero que você benza. Aí eu nem liguei, porque eu digo, acho que isso não vai acontecer nunca, quando é que vem essa TV. O quê? Com pouco tempo chegou. Ele foi atrás de mim, lá eu fui benzer, e ele disse, eu quero a missa todo domingo. Sabe onde era a missa? Lá em cima do morro, aqui no Tirol, onde tem a antena. Sim. Eu preparei uma equipe e ia celebrar lá. Então passei 5 anos celebrando SBT, a missa dominical. Aí depois Padre Assis chegou a TV Cabugi, Padre Assis começou, mas Padre Assis não gostou. Aí eu saí da TV, do SBT, aí Padre Assis perguntou se eu não queria a Cabugi. Eu digo, bem, se você não quer, eu posso ficar. Aí fiquei, passei, eu acho que uns 18 anos. Aí Padre Marcelo Rossi quis assumir o Brasil todo, Exato. Aí eu tive que sair, foi. Aí depois tem uma outra TV, TV Rede, né? Era Rede TV. Rede TV. Isso. Aí me chamaram. Aí eu ainda passei uns 7 anos. E aqui na rádio o senhor está mais de 50 anos. Aqui eu sou o mais velho aqui da rádio, eu acho. Com certeza. É o programa que está no ar há mais tempo, né? Então esse negócio da comunicação foi muito bom. Eu fiquei assim. Agora eu recebi muitas críticas, viu? Que eu era vedete, que era exibido. Imagina. Mas aí eu respondi assim, digo, olha, eu não sei, porque desde 8 anos que eu sou assim, aí eu não sei se vai mudar. Não tem mais como mudar. Tem mais jeito, não. Bom, senhor, depois do ano sabático, aí o senhor foi nomeado pároco lá de Santo Afonso, em Mirassol, não é isso? Sim, muito bem, você toca nisso. Eu não queria mais nada quando eu fui sair da Santa Terezinha. Mas depois que eu passei o ano sabático, eu achei que eu fiquei assim, novo. Aí Padre Robério foi o meu anjo, viu? Porque ele era vigário geral e me deu aquela paróquia. Porque eu não sei para onde é que eu ia, né? Aí o Robério ficou no meu pé. Aí eu sei que eu terminei, as minhas decisões são de frente ao Santíssimo Sacramento. Eu vou pro sacrário, aí peço a Jesus na Eucaristia para me dizer como é, viu? E eu recebo aquela graça. E né? Hoje onde é que o senhor está? Onde é que o senhor celebra? Sim, aí fui para Santo Afonso, passei 12 anos e me tornei pároco emérito, porque depois de 75, né? Isso. Tem que deixar. Falei com Dom Jaime, aí Dom Jaime deu o título de pároco emérito. A diocese, a paróquia paga a Unimed, a diocese me dá um salário e eu fiquei na capelania da Casa da Criança, que durante muito tempo nós ajudamos ali, a Santa Terezinha, com as pastorais, né? Tem um trabalho muito bonito ali. Trabalho muito bonito, está revitalizando, temos perspectiva, temos já projetos, vamos ver se a gente consegue realizar. E aí quem quiser ir para a missa como o senhor Lucas? Todo dia às 5 horas da tarde e aos domingos às 9 da manhã. Então, diariamente 5 da tarde, na semana, né? E aos domingos às 9 da manhã. E 2 vezes no mês, no domingo, eu celebro às 11 horas na comunidade Adorai, que começou também conosco lá em Santo Afonso. E aí, agora no dia 23, o senhor vai completar 80 anos de vida. E como é que vai ser a comemoração dessas 8 décadas? Pronto. Então, formamos uma equipe, uma comissão, que está organizando uma missa às 8h30 da manhã na
matriz da paróquia de Santa Rita de Cássia, no conjunto de Ponta Negra. No dia 23. No dia 23, às 8h30 da manhã. Padre Flávio, que é o pároco, foi quem me ofereceu, viu? A igreja, disse que estava à disposição, e eu gostei porque é onde eu moro, não é? E também é bem grande a igreja. Muito confortável, bem cuidada, com zelo, né, dos padres que por lá passaram e que agora com o Padre Flávio. E vou fazer o lançamento de 2 livros, Memórias que guardei de memória. Vocês podem ler tudo isso e mais do que... Porque aqui não dá tempo, né? Exato. Mas vai ter muita coisa escrita. Só olhando aqui pro relógio. Não dá tempo. E também Fatos e Fotos, século XX. Não consegui todas as fotos, porque senão não teria livro para caber, não é? Com certeza. Mas tem uma amostragem muito boa de 50 anos. Que a gente trabalhou aqui em Natal, levando em conta 12 artigos, não é 12 capítulos, né, do livro, com as fotos em determinados momentos, viu? Tá muito interessante. E aí, quem não puder ir no dia 23 para a missa, né, para o lançamento dos livros, onde é que pode adquiri-los depois? Sim, através do nosso Instagram, né? Monsenhor Lucas. Você entra no Instagram, Monsenhor Lucas, e no YouTube, e vocês têm as informações. Ou então pode ir na Casa da Criança também. Na Casa da Criança também, missa, certo. Né? Nós já estamos vendendo, viu? O voucher, você já adquire agora, porque quando chega lá você já recebe tudo prontinho. É um combo, né? Chama-se combo, é assim? Combo, exato. Porque às vezes eu tenho dificuldade na linguagem da linguagem moderna. Mas eu queria dizer dessas experiências religiosas, né, espirituais, os retiros que nós fizemos, as peregrinações, viu? O turismo religioso. O turismo religioso. É tanto que no livro sai o projeto do turismo religioso que nós pensamos há muitos anos aqui para Natal. O Caminho dos Mártires de Cunhaú-Uruaçu. Está tudo lá colocado, porque nós fomos pioneiros nisso, viu aqui. Só que a gente não conseguiu. Eu fui para a Secretaria de Turismo do governo, do município, reuni ainda com Padre Murilo, com prefeitos do interior. Tudo isso nós fizemos, mas não concretizamos ainda. Esse Caminho dos Mártires é um projeto muito bom. Eu coloquei no livro para vocês ficarem sabendo que a gente pensou há muito tempo. Com certeza. E hoje, até uma época dessas aí, um dia desses, a gente conversou aqui, trouxe aqui para o Aprendendo com a Igreja, o tema foi turismo religioso, e a gente trouxe Rosângela da Dandara. Ah, né? Pronto. Eu estou com ela. E eu lembro que ela comentou, né, que o senhor vamos fazer agora com ela um retiro itinerante. É a maior novidade, eu acho que nunca ninguém fez. Legal. Porque geralmente o retiro vai para um convento. Exato. O meu retiro vai ser itinerante. Dentro de um ônibus, pode ser até 2 ônibus, porque está assim de gente querendo. Imagina. Aí a gente começa por Santa Cruz. Quem vai fazer a palestra é o Padre de Santa Cruz. A celebração somos nós. Vamos para Cari, para saber, o Padre vai fazer uma palestra sobre Basílica, não é? E depois vamos ter a recitação pelo coral e pela sinfônica de lá, de Acari. Que é muito bonita. Vai ser o ofício de Nossa Senhora lá. Aí depois vamos para Caicó, vamos ter a Seresta de Santana, com o jantar ali debaixo do Arco de Triunfo. Vamos para Serra do Lima, lá teremos a Ciranda de Nossa Senhora dos Impossíveis. Vamos para Mossoró, teremos o Alto de Santa Luzia, só para nós, não naquele estilo grandioso, mas em miniatura, e a consagração ao Sagrado Coração de Jesus com o rito penitencial. Aí voltamos para Natal. Não é bom? Vai ser 15, 16 e 17 de setembro. Olha aí. Quem quiser, procure a gente, viu? Pois é. Porque vai fazer o merchan aqui. Pode procurar Dandara Turismo. Dandara Turismo, pronto. Né? Pode procurar. E aí o senhor vai acompanhando. E Cônigo Zé Mário também. Se nós tivermos 2 ônibus, que pela procura que eu estou notando, vamos levar 80 pessoas, então Padre Zé Mário vai num ônibus e eu vou no outro. Aí depois a gente troca, né? Para poder o povo ver a cara da gente também. Todo mundo, né? Com certeza. Monsenhor, a gente já chegou aqui ao final do programa. Ainda ficou assunto para conversar. Mas é bom porque aí a pessoa vai, compra o livro e lê lá no livro. Né? Muito bem, obrigado. Sim, então, deixa eu dizer uma coisinha. O recurso que a gente vai adquirir do livro é para aplicar na revitalização da capela da Casa da Criança. Não é para mim não, viu? Portanto, que quem comprar está ajudando duplamente a conhecer a história, não é, de 50 anos. Esses padres novos todos deveriam comprar esse livro, viu? Para ficar sabendo o que é. O Zé Mário disse
Que Zé Mário que fez o prefácio. Ele disse que é um livro de tombo. Eu imagino, né? É. Só pelo título já dá para perceber, né? A gente já vê que é um livro de tombo mesmo. Monsenhor, pois, desde já, parabéns. Obrigado. Né? Que Deus o abençoe sempre mais, né? Lhe dê vida longa mesmo, né? Com muita vitalidade. É. O senhor tem 80 anos e, para quem o conhece, sabe o quanto ele tem um espírito jovem, né? O senhor tem um espírito jovem, gosta muito de brincar, né? Assim. Cheguei agora de Pilates, viu? Muito bem. Pois parabéns, uma feliz festa, feliz comemoração. E vocês estão convidados, viu? Tá bom. Vocês aqui da rádio, né? 91. E o senhor Lucas está aqui todos os dias, eu estou tentando lembrar o horário, mas se eu não me engano... 10 para o meio-dia. 10 para o meio-dia, né? Com o Evangelho, o comentário do Evangelho. Evangelho do dia. São 10 minutos, leio o Evangelho e comento. Pois bem. Então, muitíssimo obrigada por ter estado aqui com a gente nesse domingo, né? nessa hora. E a gente, com certeza, aprende sempre com quem tem uma história de vida como o senhor tem. Porque de fato é bem concreta, né? Exato. Então, muitíssimo obrigada, Monsenhor. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Vou dar uma bênção, viu? Vamos encerrar com a bênção. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre a sua face e compadeça de vós. Volva para vós o Senhor, olhai e vos dê a paz. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Santo Antônio e de São João, desça sobre vós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Monsenhor. Muito obrigada. E você continua aí na Sintonia do Bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana.